para o plantão médico com a doutora Kiki. A pergunta, sabe de onde vem? Do Mato Grosso do Sul. Ô, meu querido Mato Grosso do Sul, muita saudade. A pergunta é do senhor José Aedo Camilo, da instância Buriti, do município de Terenos. Olha, José Aedo Camilo, pergunta para a senhora, doutora Kiki. O meu rebanho é composto por animais santenês e ultimamente tenho verificado que algumas fêmeas abandonam os filhotes depois do parto. Entre as fêmeas, algumas sem leite, mas outras, mesmo com o bricheio, também não aceitam os cordeirinhos. O que está acontecendo, doutora Kiki? Pois é, Alcim, o seu José Aedo toma tanto cuidado com o seu rebanho e mesmo assim nos apresentou esse tipo de problema. Seu José Aedo, a habilidade materna é um importante fator de seleção e descarte de ovelhas e é avaliada pela capacidade de parir cordeiros fortes e de alimentá-los, principalmente nas condições de suplementação alimentar e de manejo citadas pelo senhor. Mesmo assim, alguns animais abandonam uma ou mais crias após o nascimento e, se não forem transferidas para outras ovelhas ou para a mamadeira, essas crias morrerão. Há ainda aquelas que formam a glândula mamária de aspecto normal, mas que não produzem colostro, o que causa a morte de seus cordeiros, que precisam mamar esse colostro nas primeiras 8 horas após o nascimento. O comportamento que o senhor observou tende a ser comum nas ovelhas de primeira cria, ou seja, nas mães de primeira viagem, independente do manejo, e que não se sentem confortáveis para amamentar. Isso é normal pela inexperiência, pela sensibilidade nas tetas ou mesmo pelo inchaço e dor naquelas que têm muito leite, ou ainda por interferências no manejo. Por isso, é muito importante observar que o parto precisa ser monitorado e ele deve ocorrer em um lugar tranquilo, em especial nos rebanhos que têm um histórico como o que o senhor nos apresentou. Um outro cuidado fundamental é evitar manipular os cordeiros antes que a mãe o faça, pois ela identifica as suas crias pelo cheiro, pelo odor, e ela poderá recusá-los caso eles apresentem um outro odor, como por exemplo, se imediatamente após o parto a gente retira os animais da mãe para o corte e cura do umbigo. Então isso deve ser evitado, nós devemos manejar, manipular as crias depois que a mãe os identifique. A sugestão é o monitoramento desses nascimentos sem interferências desnecessárias ou grandes mudanças nos hábitos das fêmeas quando são levadas aos piquetes maternidade. É importante observar o que acontece de fato. A ovelha tem uma sequência de reconhecimento da cria após o nascimento. Isso tem que ser respeitado. Ela tem que saber que a cria é sua, ela tem que lamber, ela tem que cheirar e, por consequência, o cordeiro deverá ficar em pé e mamar o colostro caso não tenha nenhuma lesão ou dor no útere e que o parto tenha transcorrido normalmente. Deve ser observado o manejo na área da maternidade, que pode também estar interferindo negativamente no comportamento das fêmeas no pós-parto, que pode ser pela movimentação de pessoas, de veículos ou algum outro fator. Em especial, as borregas. Em borregas, é preciso esperar que a mãe e o filho se comuniquem, para depois nós fazermos qualquer tipo de intervenção e mesmo a identificação das crias. Nos casos de dificuldade de parto, que necessite de uma ajuda na manipulação e retirada do feto, este deve ser colocado rapidamente perto da mãe, esfregado na placenta, para que ela o reconheça como seu filho. Independente de todos esses comentários, o abandono de crias sempre ocorrerá, o que se agrava pelo fato das ovelhas parirem no final da madrugada e início da manhã. Portanto, em rebanhos comerciais e naqueles especializados, o período de parição deverá ser monitorado para que os cordeiros refugados pela ovelha, principalmente pelas borregas, sejam retirados e amamentados com colostro de outras ovelhas, vacas ou cabras, garantindo assim a sua sobrevivência. É igualmente interessante manter um banco de colostro, que consiste na congelação do colostro de primeira ordenha, e como eu disse, de ovelhas, cabras ou vacas, em garrafinhas de 250 a 500 mililitros, para que seja usado nos casos de falta absoluta de colostro materno ou morte da ovelha. Retomando o início da nossa resposta,
a seleção das matrizes se faz a partir do primeiro parto, exatamente pela avaliação da habilidade materna. Pois é, Alci, essa é uma resposta bastante longa, mas eu acho interessante nós respondermos perguntas como essa exatamente pela complexidade e pela possibilidade, de perdas de animais que poderiam sobreviver após o nascimento. Foi um prazer responder a sua pergunta. Em caso de dúvidas, acessem o nosso site www.tvdoberro.net. Até a próxima!